A felicidade. A felicidade antigamente ela era mais tranquila, mais plausível. O que a felicidade era antigamente, hein, rapaziada? Sério mesmo. O que a felicidade era? A felicidade era mais barata, ou pelo menos era isso que eu gostava e que eu gosto de achar, tá ligado? Mas quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que não, cara, não. A felicidade antigamente ela não era mais barata. Eu acho que eu e você aí do outro lado era mais fácil de agradar. Vamos bater um papo hoje sobre o mundo dos games, sobre a felicidade, né? Que a gente encontra às vezes nesse pequeno mundo aqui, né? Dos temidos videojogos, né? Vamos fazer uma conversa aqui, parece aquela conversa de bar, tá ligado? Uma conversa entre dois amigos, né? Eu sei que ninguém vê esse canal aqui, mas quem sabe alguma alma sedenta pra conversar comigo apareça aí nos comentários, beleza? Recentemente aí, pra quem acompanha aqui esse canal, recentemente eu adquiri um PlayStation 2, sabe? E, cara, isso me fez pensar muita coisa. Tá aqui ele, o nosso nostálgico PlayStation 2. A gente tem aqui um unboxing sobre ele no canal. Tô feliz, mano. Até hoje a felicidade ainda existe por eu ter adquirido esse cara, mesmo após muito tempo ter passado do seu lançamento. E, cara, quando eu olho pra esse console, eu não vejo apenas um console. Eu vejo o que talvez tu aí do outro lado também veja. Talvez tu veja uma parte da tua vida ao olhar pra um console, seja ele qual modelo seja, mano. E sabe o que é mais engraçado? É que eu demorei muito tempo, cara, pra ter um console. Mas foi muito tempo mesmo. Enquanto os meus primos, os meus colegas de escola tinham lá os seus Nintendo, seu PlayStation 1, PlayStation 2, eu tinha quase um emprego. Sabe qual era esse meu emprego? Minha função era ficar atrás deles olhando. Eu era como se fosse um NPC da diversão dos outros, cara. Era basicamente isso. E quando eu ganhei meu primeiro videogame, cara, eu lembro até hoje, foi o Mega Drive. Lembro até o valor, cara. Foi R$60. Eu acho que isso foi lá em meados de 2007, 2006. Cara, 60 conto numa feira do rolo conhecida, né? E fui eu e meu padrasto. Cara, a felicidade era grande, mano. Papo reto. Era grande, mano. Só que tinha um detalhe, né? O mundo já tava no PlayStation 2. Mas mesmo assim, isso não me roubava o sentimento da felicidade de estar com o nosso PlayStation 2, que depois de praticamente 20 anos voltei a adquirir ele. Eu lembro que era como se eu tivesse numa corrida de Fórmula 1 e eu chegasse de bicicleta, né? Todo mundo com os consoles da geração atual e eu lá nos anos 90 com o meu Mega Drive, cara. Que loucura, que loucura. Mas, cara, papo reto, eu tava feliz, tava muito feliz com o que eu tinha. Naquela época, esse cara aqui era o cara do momento. O outro cara do momento, pra mim, e já bastava, era o Mega Drive, que era até da mesma cor, pretãozão, top. E olha só, hoje eu tenho ele, vocês viram aí que eu tenho outros consoles. Tenho até o comando, sabia nem que tinha esse controle aqui, tipo o controle de uma televisão para PlayStation 2. Olha como as coisas acontecem, né, cara? E sim, cara, isso naquela época me bastava. Eu tava feliz pra caramba. Deixa eu mudar esse ângulo aqui da câmera. E isso naquela época me bastava, cara. Só que hoje a gente vive numa época curiosa. Vocês não acham? Tem gente trocando o celular todo ano. Tem gente trocando o console todo ano. Ah, toda geração que sai nova, o cara tá conseguindo comprar o console da atual geração. Só que isso não é o problema. Eu diria que o problema é que às vezes a gente nunca tá satisfeito, parece que nunca é suficiente, velho. E eu vou falar, cara, eu era tão feliz jogando num console que tava totalmente ultrapassado da geração atual daquela época. O Mega Drive chegou, mano, totalmente ultrapassado na minha mão, usado, arranhado, mas ele me deixava muito feliz, velho. E aí eu paro pra pensar, sabe, cara, que tipo assim, tem dias que a gente, eu me incluo nisso, reclama das coisas que temos, né, que podemos ter.
e o nosso eu criança lá do passado acharia algo totalmente incrível a gente possuir o que tem hoje, sendo que no passado a gente era só um mero NPC vendo nossos primos, colegas de escola jogarem. Hoje a gente tem condições para comprar. Estamos, às vezes, muitas das vezes, atualizados com um console da geração, ou talvez até com um console anterior à geração atual, e parece que a gente não tá satisfeito, velho. Mas eu vou falar, cara, a verdadeira magia daquela época, eu acho que nem tava no próprio videogame, no próprio Mega Drive. Acho que tava fora dele, tava nas histórias, tava nos momentos, né? Nas pessoas. Eu lembro das locadoras, e se você viveu isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você conhece o sentimento, e esse sentimento, ele é um sentimento real. E falando em real, a hora do Super Nintendo, a hora do PlayStation 1 era R$1. E parecia o melhor investimento da face da terra a gente ter condições de ter R$1 e colocar uma hora pra jogar, seja lá qual for o console. Hoje em dia tu gasta R$1, gasta €1, gasta $1 e tu nem sabe basicamente onde é que ele foi parar. Eu diria que naquela época, R$1, por que não? Por que não falar que R$1 comprava felicidade? Eu era muito apaixonado por aquilo, velho. E com certeza, se alguém chegar a assistir esse vídeo que foi dessa época, década de 90, anos 2000, também era muito apaixonado por aquela época. Eu lembro que uma vez eu cabulei aula, foi com dois amigos meus, grandes amigos meus do ensino fundamental. A gente foi jogar na locadora e naquela época era o Winning Eleven, mano, Bomba Pet. E cara, a gente tava tão feliz ali jogando, eu e meus dois brothers da escola. Só que aconteceu uma parada que eu lembro nitidamente até hoje. Mas calma, isso não é nenhum exemplo pra nenhuma criança. Isso você não deve fazer. Mas sim, fiz aquilo, não me orgulho, mas acho engraçado. Por que eu acho engraçado? O plano, ele parecia até perfeito, cara. Pô, mãe não vai nem desconfiar que eu tô aqui, ninguém vai nem falar pra mãe, a locadora não é perto da escola, não é tão perto da minha casa. Só que por incrível que pareça, mano, a minha mãe foi no mercado no mesmo dia, na mesma hora, e me viu na locadora. E eu lembro da cena até hoje, cara. Quando eu vi a coroa entrando na locadora, eu já sabia que não tinha save, não tinha continue, não tinha checkpoint, não existia segunda chance, cara. Aquilo era game over. Ela só chegou perto de mim e falou assim: em casa a gente conversa. Mano, acabou o jogo, acabou minha estrutura, minhas pernas tremiam, minha barriga, os órgãos internos conversavam com o coração, era um rebuliço dentro da barriga que, puta, mano, eu vou morrer, viado. Tô muito lascado. Cara, eu cheguei em casa, eu apanhei num nível que acho que nenhuma dificuldade de nenhum jogo, de nenhum videogame jamais conseguiu ou vai conseguir reproduzir aquele fatality que eu levei, aquele especial, aquela combagem de porrada que minha mãe me deu, cara. Provavelmente foi o jogo de luta mais imersivo da minha adolescência / infância, cara. E falando de locadora, puta merda, mano. Tem tantas histórias de locadora, mano, mas tem uma que é, pô, pesada, viado. Pesada pra caramba, mano. Algumas lembranças, elas carregam um peso um tanto diferente, vocês não acham? E talvez eu acho que seja isso que faz a nostalgia ser algo assim tão diferente e tão estranha também ao mesmo tempo. Porque ela mistura alegria e tristeza no mesmo lugar, velho. Eu lembro que uma vez eu fui passar férias na minha avó e eu tava na locadora com o meu primo, a gente tava na adolescência e a gente tava sendo apenas adolescente, cara, falando merda, se divertindo, jogando, zoando um com a cara do outro, sem preocupação nenhuma, cara, sendo apenas dois adolescentes sem responsabilidade alguma de levar comida pra dentro de casa, pra pagar a conta, nada, mano, só vivendo e achando graça de tudo, velho. Só que aí chegou um outro primo nosso lá, sabia onde é que a gente tava, e mandou chamar a gente lá pra casa da minha avó, voltar pra casa. E aí quando a gente chegou na casa da minha avó, cara, veio a notícia, mano. Caraca, eu lembro nitidamente daquela cena ridícula, velho. Lembro daquele momento até hoje, mano. Puta merda. Eu lembro porque parece que são esses momentos que divide alguma fase da tua vida, tá ligado? Tipo uma fase de videogame, divide entre o antes e o depois. Tu muda completamente, é como se tu tivesse ou subido de nível ou ter regressado, né, ao nível anterior. Depende da maneira que tu vai lidar com a situação. A gente simplesmente saiu
da locadora adolescente, cara, e voltou pra casa conhecendo uma dor que eu acho que nenhuma adolescente, nenhuma criança, nenhum ser humano, mas eu acho que essas faixas etárias são piores, tá ligado? A gente simplesmente recebeu a notícia que o pai do meu primo, que eu era muito próximo, tanto do meu primo como do pai dele, tinha sido, né, perdido a life, né? Tinha sido removido a life dele, né? Caraca, merda. A gente morava em outro estado, o pai dele morava em outro estado, não eram pais separados, apenas o pai morava num estado diferente e depois, a cada férias, ele ia lá pra eles passar as férias com os filhos e com a esposa, que é a minha tia. E, cara, a gente desabou, lógico que ele sentiu muito mais, né, filho, mas eu também senti muito porque eu gostava muito do meu tio e gostava muito do meu primo, né? A gente se distanciou bastante depois com o passar dos anos, cada um seguiu a sua vida como qualquer outro. A gente, não é que não se fale, mas a gente se distanciou devido à circunstância normal da vida, né? Aquilo ali marcou demais, cara. Marcou demais. E até hoje eu lembro nos mínimos detalhes, mano. E aí, quando eu me paro hoje olhando pra esse PlayStation 2, eu percebo que ele não trouxe o passado de volta, velho. Ele não trouxe a minha infância, ele não trouxe a minha adolescência, mas ele trouxe algo importante. Aí tu se pergunta o quê? As lembranças. Pode ter certeza que muitas lembranças através desse cara foram construídas, véio. Porque existem momentos que eles simplesmente se acabam, mas eles nunca vão embora de verdade. Como se eles continuassem vivendo dentro da gente, né? Como se fosse uma música ou uma foto, sei lá, um cheiro, ou simplesmente até mesmo nele, em um videogame antigo, um Play 2, um Nintendo. E como eu falei no começo desse vídeo, talvez a felicidade antigamente não era mais barata. Talvez ela só estivesse escondida em momentos e coisas menores. E é aí que talvez eu me pego tentando me encontrar de novo, seja através de uma lembrança, seja através de um jogo, ou simplesmente entendendo de fato que a vida ela não permite, cara, a gente carregar um save antigo. Já foi, já aconteceu, seja ele bom ou seja ele ruim. É muita loucura, né, cara? Eu sei que muitas das coisas que a gente adquire durante a nossa vida nos trazem lembranças boas e ruins, mas o poder do videogame, cara, eu diria que é uma das coisas maiores que conseguem trazer à tona tantas coisas boas que vivenciamos ao redor junto desse cara, mano. Sério, lembro de cada coisa, velho. Tipo, saindo da escola às pressas pra chegar em casa, ajudar minha mãe a fazer os afazeres de casa, pra ficar logo livre o dia inteiro pra poder jogar. Cara, o Mega Drive que a gente comprou naquela época, a gente não tinha nem jogo, mano. Acho que quando a gente comprou o Mega Drive, ele veio com um jogo chamado Truston, mano. Esse jogo é de nave, mano. Guerra de nave. E aí os meus amigos vizinhos, né, os moleques lá da região, é que eles tinham também jogos do Mega Drive. Eu lembro que tinha o Kid Camaleão, tinha Street of Rage, jogos do Sonic. E a gente ficava naquela, né? Eu emprestava o jogo que eu tinha, que era o único jogo, e eles me emprestavam aqueles jogos. Pegava às vezes com os moleques na sexta, entregava no domingo à noite, domingo à tarde, né, pra eles jogarem também. Loucura, né, mano? Loucura. Acho que a felicidade realmente ela está em Cristo. O primeiro ponto é esse. Felicidade genuína, a verdadeira está em Cristo. Mas, né, nem deixando ele de lado, porque não dá, não tem como. Mas a gente também consegue encontrar uma sensação de felicidade em pequenas coisas. Eu acho que não é preciso a gente ter o console mais novo da atualidade pra gente ter uma sensação de felicidade desfrutando de um game, tá ligado? Eu falo de game por quê? Porque o canal é relacionado a videogame. Eu acho que se a gente parar pra observar as coisas mais simples da vida, a gente vai conseguir realmente encontrar essa sensação, às vezes, incessante de buscar uma sensação de felicidade. Felicidade é simples, cara. A vida é simples. A gente aqui, às vezes, complica tudo. Uma loucura, né? Mas isso não é papo de bad vibes, não, tá ligado? É só uma conversa entre dois amigos num café, numa esplanada, trocando uma ideia sobre jogos do passado, vivências do passado, vivências do presente e fazendo uma perspectiva para o nosso futuro, né? Loucura, né? Loucura, loucura, mano. Loucura. É isso aí, mano. Fiquem todos com Deus. Um abraço, cuidem-se bem. Até a próxima.